Autoridades estimam que a quantidade de feridos em uma semana de ataques chegou em 14 mil pessoas e a de mortos em 4 mil. Esses números foram divulgados pela Al Jazeera, um dos maiores grupos de imprensa do Oriente Médio. E esses números se referem a vidas de israelenses, mas também de palestinos que, no meio do caos, não foram poupados. Para explicar as profundezas do conflito entre Israel e o grupo Hamas, recebemos aqui no estúdio do Mundo UFG o professor Nicola Melles. Mas antes, para a acessibilidade do nosso público cego, eu vou fazer a minha autodescrição e em seguida a dele também. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, estou usando meus cabelos presos em um coque no topo da cabeça. E o professor Nicola é um homem branco de cabelos grisalhos e barbas grisalhas também. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui. Antes da gente começar, eu vou explicar que o professor ele está aqui na Universidade Federal de Goiás como professor visitante do programa de pós-graduação em História. A gente sabe que o senhor é uma referência internacional quando o assunto é História do Oriente Médio, inclusive essa é a sua linha de pesquisa na Universidade de Cagliari, na Itália. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Para começar, esses ataques que mataram tanta gente a partir do dia 7 de outubro deste ano são parte de um conflito ou de uma guerra? Na minha opinião, para falar de guerra é preciso ter duas partes, dois Estados. Aqui temos um Estado muito poderoso, com uma forças armadas muito fortes, talvez as mais fortes do mundo, contra uma parte que não é um Estado, que é dividido em três partes e que é muito fraco e que tem forças no interior destes territórios que tentam resistir a este ataque de um Estado forte. Nesse contexto, como o Hamas foi criado e o que ele reivindica? O Hamas tem uma história que começa em 1987, foi criado em um período que os movimentos políticos de resistência palestina eram um pouco em crise. O Hamas é um movimento que tem uma raiz no Islã político. O Islã político que teve força no Egito já há 60 anos antes, e que em 1987 tem um suporte do Estado de Israel porque podia ser uma contraposição às outras forças palestinas. Depois o Hamas chegou a ser um movimento muito forte e no ano 2006 ganhou as eleições. O resultado não foi aceitado pela comunidade internacional, especialmente Estados Unidos, União Europeia e Israel. Podemos chamar o Hamas como terroristas, como a sociedade internacional concorda que ele seja, ou isso começou depois que as eleições não foram aceitas? Não, o movimento de Hamas chegou a ser um partido que formalmente aceitado pelo povo na faixa de Gaza, e depois começou o movimento militar. Como diz o direito internacional, se há uma ação militar, há regras militares. E se estas regras não são respeitadas, é um crime. Mas este é um crime em todas as partes, que seja as forças armadas israelenses ou o movimento militar de Hamas, quando atacam e matam os civis. E isso acontece cada dia na faixa de Gaza, mesmo na Cisjordânia, mas especialmente na faixa de Gaza. Então, temos um problema de padrão duplo. Se a regra do direito internacional deve ser respeitadas em todas as situações. Deveria Israel fornecer água, comida, qualidade de vida mínima para essas pessoas que estão sofrendo? O direito internacional diz que se há uma crise humanitária, os Estados devem ajudar toda a população.
Se isto não acontece, é um crime. Então, temos um povo totalmente de refugiados, sem passaporte. Podem ter um passaporte da Jordânia ou da Síria, só as pessoas que, como refugiados, decidiram para a Jordânia ou para a Síria. Mas os refugiados no interior da Palestina... Não tem direito a nada. Nada. No Israel há uma parte de cidadãos que são árabes, talvez são cristãos ou muçulmanos, são cidadãos do nível mais baixo. Professor, para encerrar, o que deve ser mais difícil para negociar, para conseguir chegar em um acordo de paz? E, em primeiro lugar, a ideia de dois estados é uma coisa impossível a realizar. Não é possível porque a Palestina é dividida territorialmente em duas partes, mais Jerusalém do leste. E há um problema: estes territórios são ocupados militarmente por Israel, que muitas vezes são europeus que chegam, ou americanos que chegam no Israel e depois vão ocupar colônias nos territórios ocupados. Agora, é impossível, tecnicamente, criar dois estados. É como a situação que foi no África do Sul. Então, havia um conflito entre os brancos racistas e o povo africano, e depois o resultado foi um único Estado. A ideia de um único Estado agora parece uma ideia louca, maluca, mas é a única possibilidade. A gente vai acompanhando os desdobramentos desse conflito e com certeza deve continuar por mais tempo. E eu agradeço novamente ao professor Nicola Melli, que é italiano, aprendeu português, estava aqui fazendo questão de falar na nossa língua. Foi uma imensa aula e honra receber o senhor aqui em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. Até mais, pessoal!